Muito bem, então estamos aqui no Papo Dev, o nosso primeiro programa com essa figura ilustre que vamos apresentar na sequência. Para quem ainda não conhece, que ele já é conhecido, esse papo da Dev com parceiros da Dev, com clientes da Dev. O que é a ideia desse programa, para quem está começando a assistir, é que a gente leve muita informação, muito conteúdo, muita história de vida, história de empresas, para que isso possa servir como aprendizado, como formas de fazer as pessoas se inspirarem em quem já fez ou faz e acontece. E nesse primeiro episódio, estamos aí com o cara que no Instagram ele se define como publicitário, gremista e guaporense. Eu não sei se essa é a ordem das coisas, mas é como ele se identifica. Meu amigo Léo Treviso, muito bem-vindo aí ao nosso Papo Dev. O que mais é o Léo Treviso, além de publicitário, gremista e guaporense, nessa ordem? Olha, eu acho que dá para colocar mais um aditivo aí, né? Uma vírgula, ao invés de um outro ponto aí depois do guaporense, como um cara que gosta também da filantropia, né? É algo que tem me tocado muito nesses últimos anos aí, um trabalho que tenho feito aí com algumas entidades, mas a ordem, na verdade, ela não determina, né? Acho que o importante é a sua idade em todas as colocações aí. Isso aí, o Léo também pode botar como ex-radialista. Nós brincamos numa época, né, Léo, de falar nos microfones também, né? Isso, acho que vai lá para 2012, antes? 15, foi logo depois da Copa de 14. Foi logo depois, exatamente. Nós, para quem não conhece, tivemos um programa chamado De Bico na Bola, né? Sucesso. E numa conversa, eu e o Léo tivemos a brilhante ideia de montar um programa que pudesse falar do futebol de uma maneira mais descontraída, de uma maneira mais leve, e pudesse trazer um pouco de humor, convidados e tudo mais. Não sei, dá para se dizer que fomos pioneiros aí na cidade com relação a isso, e foi divertido, foi legal, acho que aprendemos muito aí com esse tempo aí passado. Tomei até ameaça aí de uma coisa que não era comigo, tá? Mas não precisa explicar, e aliás, que a gente não tem advogado agora para se defender. Esse é melhor a gente não ir para esse caminho aqui que vamos nos complicar. Vai dar problema. Mas o Léo vem também para falar um pouco dele, da história dele, né? Mas principalmente da história junto à Macro, que está à frente desde quantos anos, Léo? 22 anos. A Macro vai completar 20 anos. 20 anos. Agora no próximo ano, né? 2025, completam 20 anos. Esse rosto jovem aí já está empreendendo desde os 18 anos, mas a Macro vem para completar 20 anos aí, 2025, aliás. Conta um pouco dessa história, como surgiu a ideia da Macro? Como começou a Macro? Como é que foi o pontapé inicial? Eu já respondi essa pergunta uma vez para um amigo meu, mas é preciso a gente contar um pouco antes, né? Porque a necessidade ela vem muito antes do que o sonho, né? Então a Macro ela foi obviamente um materializar aí de uma necessidade que a cidade vinha colocando, né? Mas isso começa muito antes, né? Contar um pouquinho da minha história, né? Eu venho de uma família de guaporense, né? Meu pai foi eletricista, minha mãe dona de casa, e perdi meu pai muito cedo. Com 12 anos eu precisei ir para o mercado de trabalho, então trabalhei numa fábrica de lingerie de maneira bem caseira, assim, trabalhava em casa, né? E aí depois eu fui trabalhar, que daí para mim foi o melhor emprego que eu tive até hoje, eu falo sempre isso, que foi trabalhar como garçom, e se tu não se lembra, foi lá que nós nos conhecemos, né? Acho que pouco antes de tu ir para Limeira, né? Acho que foi isso 2002, 2001, por aí. Isso aí, 2001. Para mim, o trabalhar como garçom foi uma das melhores práticas que eu tive, porque atender pessoas que têm fome é um dos desafios mais complicados que tem. E aí acho que entra uma das melhores técnicas de atendimento, de venda que eu pude absorver como pessoa, né? Mas eu sempre tive um sonho de trabalhar com computador, sempre tive o sonho de trabalhar com tecnologia, a tecnologia me fascinava, muito embora eu fui ter meu primeiro computador, né, eu precisei trabalhar longos 1 ano e meio para comprar meu primeiro computador, né, o Evandro, a Suprimática, sempre fala que eu recebi o salário e ia pagar esse computador mensalmente, então eu tive meu primeiro computador ali nos meados de eu ter uns 15 anos para 16, e aí eu lembro que fiz um curso e aquela história começou por ali. Mas aí, como eu tive a oportunidade para o mercado de trabalho, eu entendi que realmente assim, trabalhar com tecnologia, trabalhar com computador, né, era algo que me fascinava. Então fui para o mercado de trabalho, eu também trabalhei um curto período como
como assistente de um escritório, né, uma empresa, na verdade, eu trabalhava dentro desse escritório. E aí eu fui para a área da tecnologia de fato, né? E aí eu trabalhei por 2 anos, né, dentro dessa área, mas eu comecei a entender, né, e eu não sei de que maneira tem emanado isso dentro de mim, mas que a nossa cidade, por ser, né, polo de joias, ela não tinha um serviço, né, que os empresários pudessem levar esse serviço para vender lá fora. E o que acontecia? Eu já entendia que a foto seria um mecanismo de venda, e isso eu estou falando lá em 2003. E não é nem um papo de visionário, mas é entender que realmente assim, não precisa levar o produto junto para vender, tu pode ter um outro mecanismo para apresentar teu produto. Então eu entendi que a foto era a melhor maneira. Na época se trabalhava muito a exportação, o Guaporé trabalhava muito mais a exportação do que trabalha hoje. Então América Central, né, a própria América Latina por um todo, assim, os empresários do Guaporé vendiam muito para fora. Tinha um problema alfandegário de poder chegar lá, mala, aquela história. E eu comecei a entender que a fotografia poderia ser um mecanismo de estar num catálogo físico, na época não existia nada tão profissional e digital, né? Então o catálogo físico poderia ser a saída. E na empresa que eu trabalhava não existia essa ambição e eu disse, não, peraí, eu não posso me curvar a uma política, a política da empresa ela prefere ir até ali, tá tudo certo, eu vou buscar uma outra situação que eu possa entregar essa necessidade que eu estou vendo aparente. Aqui eu abro uma aspas, assim, porque eu acho que a gente não deve buscar uma solução daquilo que a gente acha que seja bom, mas sim daquilo que nós entendemos que o mercado tá buscando. E aí então nasce a Macro, né? Meu sócio Charles Mazzucco é um amigo de longa data, convidei ele para a gente poder pensar sobre isso, ele achou uma ideia interessante. E ele já era da área, o Charles? O que ele fazia? O Charles sempre foi um autodidata, assim, ó, de carteirinha, né? O Charles tem a mesma idade que eu, e 38 anos, e o Charles sempre teve esse conhecimento muito fácil, assim, de buscar mecanismos, de buscar formas. Então o Charles já entendeu a situação e já disse, não, então vamos lá, vamos colocar à disposição, Então nós tínhamos aí 19 anos, 18 para 19, e a gente pensou, então acho que esse é o momento. E eu lembro que na época a gente começou com a Macro, né, com a ideia dela ser uma empresa de fotografia de joias, né? Então nós prestaríamos o serviço de fotografia. Daria para se dizer que fosse um estúdio de fotografia, né? Quase que isso. Voltado para produto. Somente para produto de joia, né? Então joia era o nosso foco. Isso acontece lá no finalzinho de 2005, e aí em 2006 a gente de certa forma começa a entender que é interessante também ter uma parte de web, que na época a gente se falava apenas em website, algo muito simples, acho que algo muito mais institucional. No caminhar dos anos a gente foi entendendo que o cliente não queria só uma foto de qualidade, uma impressão de um catálogo para poder levar para fora e nenhum site, ele queria na verdade um mecanismo de venda, né? Ele poder estar aqui, um catálogo traduzido em 3 idiomas, o cliente lá fora do país poder fazer essa compra. Então a gente começou a trabalhar exatamente essa situação para estruturar as empresas do município para que pudesse fazer essa venda lá fora, não só lá fora, mas aqui dentro do próprio país, né? Então ali a Macro começa a dar um salto interessante para poder entregar uma estrutura aí de venda para o nosso cliente, né? Mas ficou os primeiros anos aí somente na fotografia, por um período ficou só na fotografia? Ficou um período curto, de uns 2 anos apenas, não chegou a 2 anos, porque a gente já começou a receber essa demanda. Essa demanda começou a chegar do tipo, olha, é legal o teu catálogo impresso, mas a gente gostaria de ter um mecanismo de que o pessoal comece a usar pela internet também. Então o Guaporé também teve o Guaporé foi muito visionário com isso e também nos imputou uma necessidade para a gente poder desenvolver uma solução, né? Eu acho que nessa época a internet estava saindo da discada, se não me engano, né? Logo depois disso. Isso, eu acho que a evolução da discada foi a DSL, né? Ela teve o auge, assim, não, agora a DSL, né? Então, não existia smartphone, obviamente, né? A SMS era a maneira mais rápida de poder se comunicar numa mensagem. Então, ali a Macro começa a ter uma outra propulsão, ela começa a ter uma relevância, digamos assim, de serviço justamente para o segmento de joias, né? Quem foi teu primeiro cliente, tu lembra? Da fotografia? O primeiro cara que comprou essa ideia tua? Sim, nós tivemos 2 primeiros clientes e daqui a pouco eu acho que eles nem se recordem, né? Mas nós tivemos, que hoje na verdade nem está mais no segmento, né? Que é o Leandro Zanquim, né? Hoje ele está no segmento da construção civil e também em paralelo foi a Girelli Joias. Né? O Fabiano na época nos deu uma oportunidade muito grande e a gente começou com esses dois clientes e depois avançamos para outros serviços dentro desses clientes.
Bom, aí a Macro começa a ter um corpo, né? Nós nos estabelecemos numa área térrea, assim, embaixo da casa da minha mãe, né? E ali tivemos uma estrutura que ela foi crescendo também. Vai abrindo mais um espaço, vai abrindo outro e tudo mais. E aí a Macro dá um outro passo, que é ir para a parte de marketing. Então nós nos estruturamos em 3 grandes áreas: fotografia, a parte de tecnologia, que é a parte web, e a parte de marketing, né? Então a Macro teve esse pilar, né? Esses 3 pilares, podendo entregar para o nosso cliente essa possibilidade de poder dizer, olha, no momento que tu entrar nessa porta aqui, tu tem a possibilidade de nós te atendermos de uma maneira bem completa, né? A fotografia, a parte web, a parte de marketing, né? Muita gente que deve estar assistindo talvez esteja começando um negócio, ou talvez já começou e está aí emperrando e achando que todos os problemas só acontecem com ele, mas não, né, Léo? Provavelmente nessa história aí teve muito perrengue, muito tropeço, muita pedra no caminho. O que tu destaca assim que foi o mais difícil? Chegou algum momento assim, pô, não tá dando, ou não, o negócio fluiu melhor? Como é que foi o comecinho lá pro pessoal que hoje daqui a pouco tá passando um problema que tu passou lá atrás? Em outra proporção ou não, mas o que foi o pior para dar esse início, esse start, além de, claro, de ter a coragem de começar, que isso até não é para qualquer um, né? O não dar certo, ele faz parte de quase todo dia, né? O não dar certo, ele é uma dúvida que ele impera todo dia, justamente porque as incertezas que o mercado traz para dentro de uma organização, elas são gigantes, né? A parte contábil, a parte de absorção do mercado, tu te duvidas em vários momentos de que se aquele teu produto, aquele teu serviço, ele está desenhado da maneira correta, se ele está atendendo da maneira correta. Então, inúmeras vezes tu acaba se questionando se pode dar certo ou não. A Macro teve 2 momentos, assim, eu sempre falo que ela teve um antes e um depois disso. A Macro trabalhou por inúmeros anos, né, até meados de 2010, 2011, para clientes propriamente de Guaporé e algumas fora de Guaporé, mas minúsculas empresas fora de Guaporé dentro do estado do Rio Grande do Sul. Aí nós tivemos a brilhante ideia de poder pedir uma consultoria para o Sebrae, e aí o Sebrae adentrou na empresa e a gente começou a ter uma outra visão de negócio. Aí a gente abriu, assim, as possibilidades. E aí isso com quanto tempo de empresa? Não, a gente já estava com quase 6 anos de empresa. Então já não era pouco tempo, né? E aí eu lembro da primeira vez que a gente foi a São Paulo. Daí a gente vai a São Paulo e aí, cara, eu no máximo tinha viajado a Porto Alegre, né? Então tem uma descoberta até de vida, assim. Nesse mesmo tempo eu estava me formando em publicidade, né? Eu sou formado em publicidade, eu tenho MBA em vendas e negociação. Mas até então eu estava me formando, né? Então eu vou para São Paulo com 20 e poucos anos ali, 22, 23 anos, e aí tu começa a olhar outro mundo, né? Putz, agora a gente tem possibilidades, né? Mas aí teve uma grande situação que foi complicada, porque aí nós estamos falando do quê? Nós somos uma empresa de fotografia, de tecnologia, né? Da parte de web, e nós temos marketing. Como é que a gente vai fazer para o cara de São Paulo mandar mercadoria para a gente? Como é que a gente vai fazer para o cara do Rio de Janeiro? Como é que a gente vai atender grandes marcas, né? Então, primeiro a gente tem que trabalhar com a parte de confiança, né? Confiabilidade em cima do cliente, demonstrar que a gente é correto. O Guaporé tem um intercâmbio muito forte com empresas de fora, então a gente foi questionado por inúmeras vezes. Léo, tal fulano me ligou de São Paulo, pedindo de vocês e tal. Dei as indicações, aí começa a pingar, aí começa a melhorar o negócio. A indicação é a melhor venda que tem. A indicação é a melhor venda. Então a gente passou por muito dessa situação de construir um mercado lá fora para justamente esse cara me mandar foto. Hoje a gente fala com mandar produto para fazer foto, né? Hoje a gente fala com muita certeza que nós somos o principal estúdio de fotografia do Brasil. Hoje nós temos uma média de 11 mil fotos de joias todos os meses fotografadas dentro da Macro. Então nós nos enquadramos como uma... Dá para se dizer que é uma agência? Pode até ser, mas assim, uma empresa especializada, né, dentro dessa área de web que presta serviço segmentado para o setor de joias. Dentro da parte da plataforma de e-commerce, voltado exclusivamente para a parte de joias, né? Aí depois, obviamente, nasce lá em 2017 o Conecta Venda, primeiro catálogo digital do Brasil. O Conecta Venda tem esse título de primeiro catálogo digital do Brasil. De qualquer segmento, não existia nenhum segmento, um catálogo digital? Nada. Então, ele sendo o primeiro catálogo digital do Brasil, ele sendo o primeiro catálogo digital de joias também. Então, não são títulos, mas acho que são marcos importantes para também nos delimitar onde nós estamos hoje. Então, essas situações construídas lá atrás, e a gente sempre fala muito isso, que muito do que foi plantado lá atrás, algumas coisas estão reverberando até hoje, né? Tem algumas
algumas colheitas que estão sendo feitas até hoje. Então, essas situações, essas dificuldades vieram a calhar justamente para a gente poder abocanhar esses troféus, né? Tudo faz parte do crescimento, né? É os tijolinhos que tu vai colocando, não quer dizer que o castelo está pronto, porque eu acho que a macro tem muito... Você estava falando agora, em off, né, de crescimento, nós vamos falar um pouco também das dificuldades que hoje todo mundo que tem empresa encontra no crescimento, que algumas são bem comuns, em qualquer lugar do país, inclusive. Sim. Mão de obra, principalmente, né? Mas esses tijolinhos vão te dando a estrutura para te cada vez crescer mais. Eu acho que faz parte, né? A gente sabe que números, né? Que o próprio Sebrae divulga que a maioria das empresas fecham em pouco tempo, né? Em 3 anos, em 5 anos. E às vezes muito isso, acho que vocês deram um passo importante quando vocês buscam uma ajuda externa, né? Sim. Do Sebrae, obviamente, mas hoje está muito mais fácil. Na época era o Sebrae e um que outro consultor. Tem muita coisa ruim hoje no mercado também de consultoria, mas tem muito mais. A própria internet, se a pessoa quiser e for um pouco autodidata, consegue se aprender e se ajustar, mas eu acho que às vezes buscar uma visão de fora te dá alguns caminhos, te dá algumas visões que quem está dentro não enxerga, né? Sim. Claro que para fazer esse movimento, né, Liel, é importante a gente também frisar 2 situações. Primeiro, tu se colocar em dúvida naquilo que tu está fazendo, né? Por mais que ninguém faça melhor do que eu faço, ninguém faz melhor aquilo que tu faz, e enfim, quem está assistindo também, nós somos os melhores fazedores daquilo que a gente faz, né? Mas se eu não me colocar como dúvida naquilo que eu estou fazendo para ver se eu tenho a possibilidade de melhorar isso, eu nunca vou ter a humildade de dizer assim, eu preciso de uma ajuda externa para melhorar meu negócio. Esse é o ponto 1. E para mim o ponto 2, que de certa maneira hoje as pessoas não encaram isso com uma... É aquele ditado, quem não suporta a obra não vê a casa pronta, né? Então, o imediatismo hoje ele está muito exagerado dentro das pessoas e automaticamente as pessoas são empreendedores. Então, essas pessoas que têm esse imediatismo, uma hora pode ser que vão se aventurar no mundo do empreendedorismo. Nada se constrói da noite para o dia. Ninguém vai ter sucesso momentâneo. Obviamente que sim, se eu tiver outros meios, sei lá, um artista, daqui a pouco lançou uma música, algumas coisas que possam acontece, mas não é o normal, não é o comum. Então, é importante tu passar por várias situações. Pô, eu tenho 38 anos, eu tô indo para 20 anos de empresa. Às vezes até eu não consigo olhar para trás e dizer, caramba, já passou tanto tempo assim, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que a gente tava montando uma divisória lá no primeiro escritório, junto com o pai do meu sócio, enquanto o meu sócio ainda fazia os 30 dias na outra empresa que ele trabalhava, pra gente poder fazer um negócio legal. Então, assim, passa muito rápido, tudo passa muito rápido. Tanto as partes boas quanto as partes ruins, né? Claro. Tudo passa. Não sei se tu vai lembrar, mas deve talvez ser marcado. Qual foi o momento que todo negócio, não só negócio de empresa, mas às vezes quando a pessoa está em busca de uma organização pessoal, tem aquele momento que dá aquela virada, o cara diz, achei a veia, é isso mesmo, vai dar certo. A gente falou até agora dos problemas. Mas teve aquele momento que tu e o Charles devem ter brindado uma coca, uma água, tipo, pô, acertamos, é isso mesmo. Tu lembra, assim, de um momento que vocês se olharam e falaram, cara, estamos no caminho certo? Sim. Pra te ver, né? A gente tá falando de quase 7 anos de empresa, né? Quando a gente começa, quando a gente sai de Guaporé, por mais que nós tínhamos a certeza do que a gente vinha fazendo aqui, mas a gente às vezes fica pensando, será que daqui a pouco eu não estou fazendo um negócio, as pessoas estão querendo bater mais costas para dar um apoio, dar uma ajuda? Tu fica naquela, será que eu estou entregando tudo aquilo que deveria entregar? Será que de fato eu estou conseguindo fazer alguma coisa bacana? Me colocava muito em dúvida. Lá por meados de 2013, 2014, por aí 2013, a gente conquistou uma grande empresa a nível nacional. Vou citar nomes aqui, mas obviamente é a empresa que tem o maior número de joalherias espalhadas pelo Brasil, a empresa que mais cresce em shopping center com lojas, e os caras disseram assim, a gente quer trabalhar com vocês. A gente descobriu vocês no mercado e a gente fez algumas fotos com vocês sem vocês saberem que éramos nós que estávamos fazendo foto com vocês, então é com vocês que a gente quer trabalhar. E aí deu o estalo, não, peraí, então acho que agora... Mas tu entende que a gente está falando de quase 7 anos depois da empresa criada, né? A gente não fala de, foi meio ano depois, foi 6 meses depois, foi 3 meses, 1 ano. Não, uma construção. O imediatismo nunca foi algo que fez parte da nossa gestão, minha e do Charles. Então a gente foi tentando buscar as coisas da maneira mais concreta, né? Então ali foi uma coisa que deu um estalo. Obviamente que quando a gente também começa, e aí a gente teve, obviamente,
no caminhar alguns dos grandes parceiros, né? Um dos grandes parceiros que abriram a porta para a gente. Teve um amigo chamado Frank e o irmão dele que se chama Victor, lá em São Paulo, dois caras que trabalhavam dentro do próprio IBGM, que também viram o nosso potencial, abriram as portas pra gente. Primeira vez que eu fui a segunda vez que eu fui para São Paulo, eu fui numa reunião no escritório dos caras na Paulista, assim. Pô, eu saindo com terra embaixo dos dedos aqui de Guaporé pra chegar num lugar totalmente... Que é outro mundo lá. Que é outro mundo. Fala que é outro mundo, não? É outro mundo, é um lugar que, de certa maneira, o negócio acontece. São Paulo é a capital dos negócios no Brasil. E aí os caras abriram o escritório pra gente poder apresentar a nossa solução, também foi um marco muito grande. E aí logo depois vem esse grande player do Brasil, e aí em paralelo, assim, junto, já começa também um cara que se chama Bill Provin, um cara que foi conhecidíssimo no segmento. Tinha uma feira em São Paulo chamada FF Olhados. Feira do Bill. Feira do Bill. E ele disse assim, cara, eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Erechim, e vocês podem vir aqui, quero vocês aqui também. Montem um stand, como é que vão montar um stand, sei lá, na época muito cedo, assim, né, com 26, 27 anos, vamos começar o negócio. Então ali também já deu um estalo, assim. Então, 2, 3 anos, uma coisa meio que deu uma encorpada. Pra assim, dar aquele gazinho o cara precisa, né? No sprint final ali, o cara tá precisando daquele gazinho no meio da corrida, vai. Mas isso também, é óbvio, e não tô aqui pra puxar o saco do Léo, nem da máquina, nem nada, é coisa que ninguém constrói uma empresa de 20 anos se não faz a coisa certa. Sim. E eu sempre digo, tudo que acontece na nossa vida é culpa nossa. Ou mérito nosso. Culpa ou mérito, não importa se é coisa boa ou ruim. Se as coisas dão certo é porque a gente trabalhou direito. Se as coisas dão errada, e não é o governo, pelo menos é a minha visão, né? Não é o governo, não é o vizinho, não é meu colega de trabalho, não é meu chefe, porque a gente tem opção de estar onde a gente está, de mudar, de sair, de sair do jogo a hora que quiser. Sim. De fazer as coisas diferentes. E esse é o problema hoje do Brasil, que nós vamos também falar na questão hoje, que eu vi que tu postou um negócio, inclusive, de uma análise de a geração que está indo para desemprego levando os pais. E nós não estamos aqui para fazer crítica disso ou não, nós vamos dar o nosso ponto de vista. Mas é muito isso das pessoas sempre querem achar uma desculpa, um culpado. Não deu certo porque tal coisa. Você já viu até um podcast legal que o cara falou, o cara chegou atrasado num curso 15 minutos. O cara do Rio Grande do Sul foi num curso de São Paulo, chegou atrasado nesse curso. E aí, trânsito e tal, ele disse, cheguei muito, porque eu queria, né, eu sabia que o cara estava palestrando, era meio rígido com isso. E aí ele até disse, quando eu entrei, o cara disse, qual é o teu problema? Ele disse, não, é que eu peguei trânsito e tal. Não, eu não pedi porque tu se atrasou. Eu pedi qual é o teu problema. O cara, como assim? Não, porque tu escolheu se atrasar. Como eu escolhi me atrasar? Não, tu podia ter saído de casa meia-noite. Tu podia ter ficado 1 hora antes aqui. Então a gente pode sempre achar um culpado. Mais fácil. E assim como do mérito também, né? Sim. Deu sorte, não. Cara, só abriu essas portas, só chegou nessas pessoas porque fez um trabalho direito, que trabalhou de forma íntegra, honesta, dando o melhor de si também, porque eu acho que ninguém faz algo bom, muito bom, se não der o melhor de si. Se tu trabalhar meia boca, tu vai entregar um meia boca, normal. Então também tem isso, né? Vocês tiveram o mérito de abrir essas portas aí, que é muito importante, claro, sim, que tenha também essas pessoas. Mas eu acho que elas acabam entrando no caminho, né? De quem está trilhando e buscando. E o que tu falou antes também, é importante acreditar no que está fazendo. Isso acaba o universo conspirando a favor também, né? Sim, porque daí tu vai ter várias situações, né? Tu já respondeu várias delas. É tu acreditar no que tu tá fazendo, na verdade tu apostar todas as suas fichas no que tu tá fazendo, é se duvidar, será que não tem que mudar, será que não tem que fazer isso? Cara, acima de tudo ter lealdade. Trabalhar dentro de um segmento de joias como a gente trabalha, eu recebo lançamentos de algumas joias que nem estão na televisão ainda, dessas grandes marcas de trabalho. É o cofre, como se tivesse um banco, tem um cofre aí, né? Então, assim, tu tem uma responsabilidade muito grande naquilo que tu está operando, né? Isso se chama confiabilidade. E uma vez quebrada a confiabilidade, uma vez quebrada a tua confiança enquanto empresa, acabou. O jogo acaba. Porque uma pessoa vai falar para outra e tudo mais, e tá certo. As empresas precisam se cercar de bons parceiros, se cercar de pessoas corretas, justamente para que elas não sofram qualquer tipo de dano, de prejuízo. Então, tu tem que estar aliado, principalmente, tu ter uma conduta correta, né? E tu ter uma conduta correta não é uma situação simples.
né? Porque tu passa por inúmeras dessas situações. Acreditar naquilo que tá fazendo, confiar nas pessoas, empregar pessoas legais, treiná-las. Obviamente que daí a gente começa a entrar na parte de cultura da empresa, né? Já vou entrar aqui mais um pouquinho, né? A Macro acabou ganhando um prêmio chamado GPTW, que é a Great Place to Work, premia as melhores empresas para se trabalhar no mundo. Nesse seleto grupo estão Apple, Google, Microsoft, Amazon, Mercado Livre. Então, são poucas empresas que têm esse selo. E para atingir esse selo, tu tem que trazer cultura, tu tem que trazer filosofia, um ambiente legal, um propósito bacana, pessoas que trabalham felizes. Ou seja, tudo faz parte do núcleo para justamente se atingir um pequeno ápice de sucesso, né? Eu acredito que nós não atingimos o sucesso, porque do momento que eu atingir o sucesso, eu vou estagnar. E nós temos essa filosofia. Nós somos pessoas incessantes em busca da melhoria contínua, porque o sucesso ele vai te colocar sentado numa cadeira e te cegar. Então, isso nunca vai ser atingido. Sempre digo que somos eternos aprendizes, né? Justamente nessa baía de corredores, né? Falou na questão de cultura e pessoas e tal, e até na questão do ambiente ali, ganhar o prêmio. Quantas pessoas hoje tem na Macro? Nós estamos chegando a 38 pessoas, Elielson, e o que mais me chama a atenção, obviamente que vocês também têm uma cultura um pouco parecida com a nossa, assim, mas a gente sempre buscou, enquanto Macro, ter um ambiente mais leve possível para se trabalhar. Comento sempre com o pessoal da empresa que a gente passa muito mais tempo acordado e lúcido dentro do ambiente de trabalho do que fora dele. Sei lá, a gente inicia às 7h30 da manhã, o cara vai acordar às 6h30, vai para casa 11h45, vai ficar meia hora em casa, volta para a empresa, porque já sabe que tem algumas coisas para fazer lá, o cara pode jogar um ping-pong, um PlayStation, pode fazer alguma coisa lá. A umas 17h45, depois o cara vai para a academia e tal, 10 horas está dormindo. Então, o tempo acordado, lúcido, é muito maior dentro da empresa. Se a empresa não oferecer isso, cara, fica ruim a cultura da empresa, fica ruim o crescimento. O crescimento nada mais é do que reflexo das pessoas que estão trabalhando bem ali dentro. O GPTW que a gente ganhou, ele é reflexo dessa cultura. Me traz as lembranças agora que eu vi na tua pergunta, que certa vez, no momento da inauguração da nossa nova sede, nós tivemos um cliente que disse assim, nossa, mas estava observando aqui um quarto da empresa é só para se divertir, né? Então, na hora que crescer, você já tira essa mesa de sinuca. Não, calma, não. A mesa de sinuca tem a mesma importância do que a mesa das pessoas que estão trabalhando aqui dentro. Por que isso? Porque, de certa forma, isso faz parte do nosso clima organizacional. Isso faz parte da nossa cultura, da nossa filosofia. A descompressão faz parte disso tudo. Tá, mas então quer dizer que o cara pode parar 2h30 da tarde e ir lá fazer um lanche e depois jogar uma sinuca? O lanche sim, a sinuca não. Tudo é feito com muita responsabilidade. Nós não estamos ali pelo oba-oba. Não é uma festa. Não, é uma festa. Festa depois de 17h30. Mas a gente está ali pelo propósito de atender muito bem nosso cliente. O nosso foco é nosso cliente. Obviamente que para mim conseguir entregar uma excelência no meu cliente, eu preciso também ter pessoas comprometidas e felizes trabalhando, né? Então tem toda uma roda, né? Tem todo um ciclo aí de 360 que gira em torno. A primeira venda que se faz é para o cliente interno, né? Esse é o cara que tem que comprar a ideia da tua empresa, porque senão ele não vende para o outro cara, para o cara de externo, para o cliente final. Claro que nós estamos falando de pessoas, né? Pessoas, daqui a pouco tem um lado emocional que em algum momento pode estar comprometido, acontecer alguma coisa em casa, acontecer algum problema, mas a gente tem que minimizar que ele possa vir triste para o trabalho, uma coisa que não... Tentar fazer com que da porta para fora se mantenham as coisas que daqui a pouco não são legais, para que dentro ali não possa afetar o ambiente. Nós temos uma questão também de coletividade, todo mundo tentando se ajudar junto, ou seja, tudo que emana positivamente, né, a gente já sabe o resultado que vai dar, né? Agora, tudo que emana também negativamente, a gente também sabe onde vai parar. Como é que é a contratação da Macro? Até para as pessoas que querem implantar, porque é uma coisa das mais difíceis que a gente escuta para aí, é botar uma cultura na empresa. Tem algumas empresas, e até a gente está tentando escolher os convidados, ou algumas pessoas que têm um pouco disso para poder passar para as pessoas que estão ouvindo, que vão assistir esse podcast e que querem implantar uma cultura. O que tu acha que é mais difícil? Porque muita gente vai dizer, é difícil achar as pessoas, mas será que não é difícil daqui a pouco tu ter um negócio para te passar para essas pessoas? Porque eu acho que todo mundo é treinável, né, Léo? O que tu acha que é o pior assim, das pessoas para enfrentar uma cultura? Às vezes não ter uma cultura definida, de não entender o que é isso, ou de realmente se dedicar a treinar as pessoas para implementar isso?
nós enxergamos de duas formas, né? Nós entendemos que a cultura é um caminho e a parte de treinamento ela é um outro caminho, tá? Tem que trabalhar também uma situação hierárquica dentro da empresa. Hoje nós temos o quê? Nós temos gestores da empresa, que somos eu e meu sócio, nós temos um grupo de liderança que são monitorados junto com o nosso RH, e não é um RH tradicional, a gente treinou nosso RH para ter um outro espírito, né? Um espírito mais de coletividade, um espírito menos burocrático, e aí abaixo dos nossos líderes, né? Nós temos liderados que também trabalham diretamente ligados a ele. Por mais que nós tenhamos hoje uma cultura e uma administração horizontalizada, tá? O que é essa gestão horizontalizada que a gente trabalha desde 2005? Eu, enquanto gestor, eu, enquanto profissional, CEO que estou dentro da Macro, eu tenho as pessoas que, de certa forma, estão desempenhando seus papéis, mas nada disso tem que passar por mim para poder andar, porque daí a gente já está falando em burocracia, tá? Obviamente que, se eu não tenho o controle total do que está andando, sim, eu estou ciente que em algum momento pode haver alguns erros, mas a gente vai minimizando isso para que possa evitar esse tipo de situação. Todas as lideranças já estão treinadas justamente para ter o controle dos seus liderados para poder fazer a coisa fluir. Então, aqui nós falamos de um corpo da empresa. Em paralelo a isso, como é que a gente trabalha uma cultura? Certo dia um amigo também me comentou, disse, daqui a pouco eu vou botar uma mesa de sinuca lá e tá tudo certo. Cara, e aí eu acho que tu pode evoluir com todo o respeito para tu ter um bar. Porque uma empresa, daqui a pouco desse porte, como a gente tá querendo montar e a gente nunca termina de montar, tu vai ter que ter um controle sobre isso, tu vai ter que explicar o porquê que tem uma área de descompressão. A área de descompressão nada mais é do que uma área onde tu possa relaxar, tu possa ficar mais tranquilo, tu cuida do horário, tu possa, eu quero jogar sinuca. Cara, a gente começa às 1 da tarde, quer chegar meio-dia, quer almoçar aqui na empresa, a Macro não fecha, ela abre às 7h30, ela fecha às 17h30. Dentro desse horário do almoço, as pessoas almoçam ali, já ficam ali e tal. Tem umas que deitam, tem umas que ficam no sofá, enfim. Agora, esse propósito ele tem que estar muito bem esclarecido. Nós, enquanto Macro, nós temos um manual de conduta. É um catálogo, é um livro, é uma espécie de revista, né, dessa forma. E ali tem todas as informações que o nosso colaborador, quando entra, né, ele passa por um onboarding junto com o nosso RH. Então, abrimos uma vaga, feita entrevista, né? Essa vaga, na verdade, ela está alicerçada dentro dos anseios que as lideranças estão buscando. Então, a nossa liderança, vamos lá, de marketing está precisando de uma pessoa que tenha conhecimento nesse tipo de programa, nesse tipo de assunto e que tenha esse tipo de prática. Beleza. Marketing, isso é o que vai servir para a gente poder catapultar mais vendas lá para o comercial? Sim. Então, nós vamos para o mercado. Vamos para o mercado, escolhemos as pessoas, feito essa escolha de pessoas, automaticamente a gente faz uma entrevista. Dentro da entrevista, a gente faz uma série de testes e a gente faz uma série de avaliações. E essa pessoa entra na empresa. Entrou na empresa, tu passa por um onboarding do nosso RH. Circula a empresa, faz a apresentação do nosso manual de conduta, passa por treinamentos. É alguém de marketing? Bom, tu tem esse tipo de treinamento. É alguém de atendimento? Tu vai por esse tipo de atendimento, esse tipo de onboarding. É alguém para web, que é a parte de programação, então é esse tipo de onboarding. Então a gente faz com que a pessoa vá andando ali. Obviamente que uma pessoa que cai ali dentro da empresa, a gente quer evitar ao máximo que ela caia de paraquedas. Mas se ela cair de paraquedas, tem um grupo que vai conduzindo ela junto. Tem as suas lideranças, tem as pessoas que vão chegando perto, tem esse tipo de situação para poder andar. Cultura não é da noite para o dia. Porque cultura, muitas vezes, ela é até designada como uma situação onde tem muita liberdade. E tu tendo essa liberdade, na verdade, tu descamba. E o descambar aqui no Sul é as coisas irem por água abaixo, né? Então, é importante tu ter uma cultura muito bem alinhada, seus direitos e deveres, vamos dizer assim. Para não saber o que pode e o que não pode fazer. Exatamente. A gente já teve colaborador que entrou na Macro, nossa, era meu sonho trabalhar aqui, todo mundo fala super bem, vejo o Instagram de vocês, o cara começa a trabalhar, ele daqui a pouco meio que se perde ali, porque ele não sabe até onde ele tem liberdade e onde ele tem suas obrigações. Então, a gente já teve situações que teve que botar no trilho. Hoje de manhã mesmo a gente teve uma reunião de liderança que eu falei, a Macro é uma das empresas mais difíceis para se trabalhar em Guaporé. Porque a gente tem uma facilidade estrutural que a pessoa que não tiver um pouquinho de responsabilidade apenas, ela pode ter uma decepção. E ela vai achar que realmente a Macro não é uma empresa legal para trabalhar. Por quê? Nós temos uma exigência alta, mas ao mesmo tempo a gente tem uma liberdade também muito grande. Só as duas coisas não podem se atrapalhar. Entregar o resultado, né? Senão não adianta. O nosso foco é o cliente. Nosso cliente está sendo bem atendido, está tudo certo. Cara, quer levantar e fazer uma torradinha, tem torradeira, tem... Cara, na Macro, só para você ter uma ideia, todas as manhãs tem fruta fresca.
tem uma cesta de fruta fresca, cada um pode comer a qualquer momento. Toda manhã tem pão quentinho pra galera. Nós montamos um sistema dentro que, sei lá, hoje vou querer um pão. Eu entro às 7 horas da manhã encomendo um pão, 7h30 tem um pãozinho quente. Quero tomar um café com presunto e queijo, ali, tá pronto. Eu quero comprar um negócio, não vou comer pão, eu vou querer comer uma barrinha de cereal. Nós temos o Macro Market. Tem um sistema lá que organiza a compra dos caras. Cara, é uma liberdade absurdamente boa. Absurdamente boa. Eu gostaria de ter tido essa experiência quando eu comecei. Mas tudo certo. Eu tô podendo proporcionar aquilo que eu não encontrei. Não tinha macro naquela época. E até é difícil isso, porque uma parte das empresas de não colocar... Quantas empresas têm isso em Vaporé? Poucas empresas têm uma estrutura. O DevMaster também, tem uma mesa de sinuca, tem um videogame aí, tem o mercadinho ali da Dev, tem café. Mas quantas empresas em Vaporé? Eu não sei nem quantas empresas tem em Vaporé, mas quantas tem isso? 10% talvez? Que tenha todo dia? Tu foi otimista. É muito, não vai ter isso, né? Eu acho que não chega assim. Então, vai ter algumas empresas que vão ter isso. Só que também, muito porque daqui a pouco ou dá muito trabalho da empresa trabalhar todos os funcionários para entender que não é uma festa, e às vezes é mais fácil ter o tradicional sistema de trabalho normal, vai lá, que é para trabalhar, tá? Tem só a hora do lanche ali e tal, mas não tem nada de liberdade e tá tudo certo. Se a empresa está dando resultado, se não tem uma rotatividade grande de pessoas, tem gente, e agora está cada vez mais acontecendo isso. Uma vez as pessoas ficavam 20, 30 anos numa empresa. Hoje não é mais assim. Fica um mês, dois, não gostou, não funcionou. A própria pessoa não tem medo, às vezes, de sair, porque tem outras vagas. Em Guaporé, principalmente. Sempre brinco quando o pessoal, nós estamos viajando, falando com clientes, a dor de todo mundo é mão de obra hoje, né? E falta um pouco, mas falta também capacitação, falta um pouco da empresa querer capacitar. Uma empresa disse uma vez, vou mudar para Guaporé, lá deve ter muito emprego. Cara, se chegar hoje 2.000 pessoas em Guaporé, as 2 podem começar a trabalhar amanhã. Olha, porque bem provável. Tem vaga. Né? Tu vê um monte de empresa com cartaz, de tudo que é coisa. Verdade. De costureira, de soldar, de colar pedra, de vendas. Quantas vagas tem aberto na Macro hoje lá? Eu vi que postaram, acho que tem 2, pelo menos. Hoje são 2. São 2 vagas. A DevMaster, acho que tinha 1 ou 2 vagas também. Bom, você está falando só de 4 vagas, você falou em 2000. Isso quer dizer que 2 empresas já estão 2 ou 3 vagas em aberto. Mas isso não quer dizer que eu não contrataria se não viesse mais. Se não viesse mais, vem alguém, tu não vai deixar um cara preparado, um cara que tenha potencial embora. Então, é muito isso também. As empresas, às vezes, dá muito trabalho botar uma cultura, né? Não é fácil, uma das né? tarefas mais difíceis, né? Uma das tarefas mais difíceis. Claro que assim, tu toca numa situação que eu já tive que responder alguns clientes também que têm empresas de outros segmentos, né? Mas lá na minha empresa isso não funcionaria, né? Eu trabalho com produção e tal. Não. Eu acho que tu vai adaptar aquilo que tu acha que seja possível, né? Daqui a pouco a minha realidade dentro da tua empresa pode ser que não, pode ser, mas eu acho que sempre há espaço para modernização. Melhoria sempre é boa. E quanto mais tu entregar, maior a chance de tu reter aquele bom profissional. A Macro hoje, né, lançou há pouco tempo, né, um plano que se chama Macro Care, né? Na tradução seria cuidados da macro, né? Que a pessoa ela tem uma espécie de voucher, né, de X valor por mês, que ela pode designar, eu quero 30% eu quero no plano de saúde, eu quero 40% na academia e o resto dos 30% eu quero em restaurante. Não, e agora para o outro mês eu quero 80% para uma fisioterapeuta, mas então assim, são benefícios que tu vai entregando no pós-salário que também são muito importantes, né? Eu arriscaria dizer que sim, o salário ele é um fator decisivo para a pessoa se manter e tudo mais, mas ao mesmo tempo é importante tu também receber alguma coisa de benefício junto, porque é o que vai te fazer também repensar, né? Tu pode pensar numa demissão, mas tu repensa se tu tiver outros benefícios. Então assim, a gente tenta buscar uma diferenciação. Tu falou de Guaporé ter uma estrutura de 5%, eu acho que se chegar a 5% na estrutura que nós estamos falando, iguais a Macro e Dev, eu acho que é muito otimismo, eu acho que não chega a isso. Eu também acho. Mas tá tudo certo. Eu acho que cada um segue dentro daquilo que entende como certo, né? Mas, se pudesse deixar uma dica, obviamente sempre cabe espaço para inovação, para melhoria, porque, enfim, volto a dizer, a gente passa muito mais tempo dentro da empresa do que em casa. E até tem pesquisas que falam que todo mundo acha que como é que tu motiva a pessoa com dinheiro? Eu acho que não é isso. E se perguntar, a maioria das pessoas vai dizer sim, é dinheiro.
Na verdade, o primeiro que elas querem fazer com o dinheiro. Daqui a pouco o sonho do cara é uma viagem. Ele quer o dinheiro para concretizar essa viagem. Mas eu acho que o pertencimento do negócio às vezes motiva, o reconhecimento e pertencimento às vezes motiva mais do que dinheiro. Claro que nem esse programa que vocês estão colocando aí, que é um benefício de dinheiro, não diretamente, né, de outros benefícios, é muito bacana, ajuda, um bônus, né, isso, claro que vai ajudar e vai motivar. Mas eu acho que fazer o cara se sentir pertencente a um negócio que está crescendo. Tem uma história, não vou lembrar agora, eu acho que foi o presidente o Kennedy, eu acho que quando ele foi visitar a NASA, não lembro se foi ele ou um outro presidente dos Estados Unidos foi visitar a NASA, e a primeira pessoa que ele encontrou foi o faxineiro, ele limpando a porta da entrada. E aí pediu o que ele fazia lá, ele disse, eu sou faxineiro, eu vou colocar o homem na Lua, eu ajudo a levar o homem para o espaço. Cara, olha o pensamento de uma pessoa que está fazendo limpeza, que em qualquer lugar. De fato, ajuda. É um faxineiro, não, tu faz parte de um negócio. Sim. Uma empresa que nesse caso leva o homem para o espaço. Assim como todas as pessoas da macro. O que vocês fazem? Eu até brinco aqui na DevMaster, quando eu falo com o pessoal que entra aí no suporte, DevMaster não vende sistema. Como não? O que a gente faz aqui? A gente resolve problema. Isso aí. Se a gente não entender que a gente está aqui para resolver problema, nós estamos fora do negócio. Exato. A gente só está aqui para resolver problema. No mundo nós estamos para isso. Exato. Então, essa é a nossa ferramenta. O sistema é a ferramenta e a gente vai resolver o problema do cara. Sim. Mas a nossa missão é essa, que nem de vocês, é entregar maneiras de o cliente vender melhor o produto dele. Seja por foto, pelo Conecta, pelo e-commerce, enfim. Quando todo mundo entender isso, que faz parte desse negócio, faz parte da macro, que entrega isso para o cliente vender lá e fazer o negócio dele crescer, eu acho que essa é a parte mais difícil de às vezes fazer em qualquer empresa, ou uma empresa de calçado. Eu só costuro. Não, tu tá ajudando daqui a pouco as pessoas a caminharem. Alguém caminhar, algum competidor ganhar alguma coisa com aquele tênis, sei lá, alguém ganhar um concurso de dança, sei lá que tipo de calçado pode fazer. Mas é mais ou menos isso, acho que essa é a parte trabalhosa, né? De fazer as pessoas entenderem. E às vezes a própria empresa não sabe, não tem essa percepção de saber o que a empresa faz. A própria empresa, Sim. Quem criou a empresa, enfim, isso também é comum, né? Esse senso de pertencimento ele faz parte da cultura, né? É tu fazer com que as pessoas entendam que ela tem esse pertencimento, elas fazem parte do negócio, através da cultura, né? Trabalhar algum tipo de meta, algum tipo de bonificação, algum tipo de confraternização, diariamente, daqui a pouco, enfim, um determinado setor ser parabenizado pelo seu próprio dia. Eu acho que há uma série de situações que caracterizam cultura e que automaticamente fazem as pessoas terem um senso de pertencimento. Obviamente que também a gente está falando de pessoas e nem todo mundo pode ter essa percepção e está tudo certo, né? Basta gestores irem ao mercado e dizer, nós precisamos desse perfil, né? Porque eu preciso de mais pessoas com esse perfil, eu preciso de mais pessoas que tenham esse senso de pertencimento, né? Na macro, e isso é regra número 1, eu posso ter a melhor pessoa, o melhor profissional. Ele não tem o comportamento, ele está fora do jogo. Ele está fora do jogo. Porque para mim, a mesma relevância, aquilo que ele entrega como profissional é aquilo que ele entrega como pessoa também, né? Chegar atrasado, comprometimento, daqui a pouco em algum momento precisa fazer, sei lá, a gente tá com um ativo, tem que fazer uma hora extra, tem que fazer alguma ação, não pode. A gente tem que fazer uma viagem, não dá. Cara, tá se atrasando 2-3 minutinhos todo dia. Cara, não é o tempo que tu tá se atrasando que é o prejuízo, mas aquilo que tu tá colocando como comportamento para dentro da empresa. Mas pior ainda é tolerar esse tipo de comportamento. Então nós não toleramos mais. A pessoa tem que estar comprometida. O peso da entrega que nós entregamos para os nossos colaboradores é aquilo que a gente também espera de volta, né? Não adianta eu ter um lar das maravilhas, eu ter um ambiente muito bacana, se daqui a pouco eu não tenho a reciprocidade. Na macro nós temos isso. Nós temos pessoas que são recíprocas, que se entregam, se dedicam. Em alguns momentos a gente, sei lá, está conversando sobre um determinado cliente alguma hora, um time, e daqui a pouco já vê que tem pessoas que já estão antenadas e já entram na conversa, lá como estão fazendo. Pô, esse tipo de situação é um senso de pertencimento. Isso é construído de que forma? De N maneiras. Uma delas, para mim, é a cultura, né? A cultura faz parte desse jogo, né?
Show de bola, perfeito. Nós temos um assunto que nós vamos levar 3 horas esse podcast, mas nós vamos tentar mudar um pouco, até para a gente já estar meio que se dirigindo para o final. Onde tu vê a Macro daqui 5 anos, 10 anos? Que caminho que está traçando a Macro? O que vocês... Hoje, o que está... E já complementando essa pergunta, das 3 coisas que vocês fazem hoje, o que é o teu principal... ou todas elas se dividem, eu tenho 30% da minha receita ou dos meus clientes em foto, 30% no Connect, 30% em e-commerce. O que está mais hoje sendo a cara da Macro? E o que tu vê a Macro daqui 5, 10 anos? Hoje nós entendemos que a Macro ela nada mais é do que um guarda-chuva, né? E abaixo dela vem o Conecta, né? Mas o Conecta não está só debaixo do guarda-chuva, ele vem para lateral aqui, ele vem para paralelo aqui, porque ele ganhou um corpo muito grande, né? Já é uma alma viva sozinho. Ele é uma alma viva. Então, assim, o Conecta ele tem sua equipe própria, ele tem sua diretoria própria, né? Tem seus colaboradores próprios, né? Então, o Conecta nada mais é do que um sistema de catálogo digital, né? Hoje ele está chegando a 800 clientes ativos no Brasil. Ele tem um foco muito grande na parte de joia, mas ele está descolando também para outros segmentos, porque a gente também está fazendo alguns movimentos para isso. Vai ter umas novidades bem bacanas para o Conecta aí no primeiro semestre de 2025, né? Algumas situações novas aí que estão vindo de demanda, que a gente está entendendo como demanda. A gente vai também entregar essas demandas para quem está nos pedindo, mas automaticamente a gente vai inovar com algumas outras coisas. A gente também está caminhando para uma nova solução aí que ainda é um pouquinho de segredo, mas ela deve vir aí para o mercado também para o ano que vem, uma outra marca, uma outra solução que a gente entendeu que nossos clientes precisam aí, uma questão bem inovadora. E a Macro em si, né, voltando para a nossa genitora, né, quem nos gera tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, a Macro, ela nada mais é do que uma empresa especializada em fotografia de joias. Hoje, dentro da Macro, temos 13 estúdios de foto, tá? São 3 profissionais fotografando todo dia. Isso dá um volume mensal, então, de 10, 11 mil fotos todo mês. Temos um pilar, que aí é a tecnologia, e aí dentro da tecnologia nós temos a parte de plataformas e-commerce, totalmente voltada para o segmento. Estamos lançando há poucos dias, aí lançamos até na Jorsul, uma nova modalidade dentro da plataforma de e-commerce, é um plano Start para quem está começando, o cara quer ter um investimento mais atrativo. Então, o plano Start hoje já está se tornando uma realidade em poucos meses, a gente está falando em 2 meses ali, já teve uma absorção bem interessante de mercado, então, legal. Um plano bem interessante. E aí nós temos, obviamente, ao lado do plano Start, nós temos o plano Premium, né, que é um plano daí top, no sentido de entrega de solução. Então, uma variedade da nossa plataforma de e-commerce aí que entrega essa situação. Nós temos também em paralelo, obviamente, a parte de marketing, né, que trabalha desenvolvimento de identidade visual, algumas partes aí de materiais impressos, gráficos, né, algumas gestões de mídia social. Então, também temos esse outro pilar aí. Respondendo a tua pergunta também sobre o que tu imagina para daqui 5 anos, né? Enfim, nós nos mudamos, para quem não conhece, né? Nós saímos de um escritório de pouco mais de 130 metros e nós fomos para um escritório de 260 metros no início de 2022. E o nosso planejamento era para que ficássemos pelo menos 5, 6 anos nesse escritório, atendendo toda a demanda. Nós estamos com 2 anos e meio e a gente já não tem mais espaço, né? Obviamente que são problemas bons de resolver, mas tem que pensar. Isso dá uma dorzinha de cabeça, gestão de pessoas, gestão de espaço, né? Então, assim, também já está pensando numa alternativa aí. Daqui a pouco descolar algumas coisas, né? Daqui a pouco criar alguns outros locais com outras marcas. Eu acho que possivelmente deva caminhar para isso, porque a gente conversou em off antes, né? Temos um problema sério na cidade também de ter salas dessa capacidade, né? Então, espero que nos próximos 5 anos estejamos com essas novas soluções que eu acabei citando aqui como melhorias. A gente já está prevendo uma ponte aí, de uma espécie de filial fora daqui do Guaporé. Não temos a necessidade, mas a gente está entendendo isso como uma estratégia do mercado hoje. Enfim, hoje a Macro está nesse caminhar aí. Hoje podemos dizer que ativamente, entre os serviços que nós temos hoje, passa de 1.800 clientes ativos todo mês, entre e-commerce, entre Conecta, entre fotografia. Nosso último censo aí estava batendo quase 880 clientes ativos todo mês, então um número muito significativo aí
uma empresa de Guaporé, Rio Grande do Sul, né, no interior aí, mas que, como bem mencionado aí, batalhamos já há 20 anos praticamente, né, dentro desse meio, né. Léo, chegando ao final e queria que tu desse uma dica para quem está assistindo do mercado em si. Porque às vezes as pessoas falam em crise, o mercado está bom, o mercado está ruim, tem o cliente que está reclamando, tem cliente que está abrindo filial, que está acreditando. Sempre foi assim o mercado, né? Altos e baixos, alguns reclamando, alguns chorando, alguns vendendo lenço. Isso aí. O que o Léo vê do mercado em si, principalmente pro mercado de joias, né? Que é o que mais atua. E em momentos que o pessoal entende que tá uma crise no negócio dele, ou perto dele, ou às vezes não uma crise, mas uma baixa e tal, qual que é a dica para que a pessoa dê essa virada de chave, olhe por outro ângulo, com outros olhos e volte a buscar um crescimento, volte a crescer, volte a fazer o negócio dele andar? A gente passou por várias fases dentro do mercado da joia, tu também passou muito com isso também. A gente entende que o mercado ele tem as suas nuances, né? Ele vai mudando, ele tem essas sazonalidades, digamos assim, né? O que nós estamos vivendo agora é que o que tem os clientes que mais têm se destacado são pessoas que entregam mais com relação a pós-produto, né? O que eu entrego como pós-produto? Daqui a pouco algum tipo de consultoria, algum tipo de produto diferenciado, né? Mas o que eu noto muito assim são empresas que estão retomando aquela coisa da indústria brasileira, da fabricação aqui interna, né? As pessoas que estão trazendo essa propriedade fabril, isso é uma coisa que a gente tem notado muito. Mas uma dica que eu daria, assim, se é que é possível dar dicas, né? Dicas é uma coisa muita responsabilidade dar uma dica, né? Mas é acreditar, enfim, naquilo que se entrega. Eu acho que é avaliar o mercado como um todo. Automaticamente, para quem deseja empreender, é buscar uma necessidade que tem no mercado e ver se tem a própria competência para poder entregar uma solução para aquilo. Essa é uma dica muito básica, mas é a partir daí que a gente consegue ter sucesso. Não é porque eu, sei lá, tenho que vender, todo mundo está vendendo celular, tá dando certo, eu vou começar a vender celular, mas eu não entendo nada de tecnologia, não entendo nada de iPhone, de Samsung, sei lá. Eu preciso me identificar com aquilo que é necessário no mercado para mim poder entregar isso como solução, né? Eu chamaria esse cara que daqui a pouco, tá dando certo isso não é empreendedorismo, isso é aventureiro. Uhum. E aí são coisas diferentes, tu entende, daqui a pouco tu vai ter uma situação um pouco negativa ali no final, mas acho que é acreditar, ver aquilo que está acontecendo ali. Acredito muito na força das pessoas, né? Eu acho que não há política que desestabilize uma nação, muito embora a gente já falou sobre isso também em alguns momentos. Não vamos entrar em assuntos de política, mas isso é muito polêmico, mas o empreendedor, ele é um cara que navega sozinho, é um piloto do seu carro, ele é o cara que não depende de governo, de coisa assim. Ele é um cara muito batalhador para fazer as coisas acontecerem. Já passamos por N situações, então não há nada que possa derrubá-lo, né? E não quer dizer que algumas coisas que o governo faz, qualquer governo, né? Dependendo de quem está lá, seja municipal, estadual, federal, não vai interferir. Mas a gente tem que saber driblar e a música vai tocar e nós temos que aprender a dançar a música se quer ficar no baile, né? Não sei dançar 2 e 2, mas é essa que toca, eu vou ter que aprender ou vou ter que sair do baile, não tenho o que fazer, né? Mares revoltos, né, fazem bons marinheiros, né? Isso aí. Eu acho que essa é a saída. Show de bola. E quem tá vendendo pouca joias, tire fotos com a marca que vai melhorar. Merchanzinho no final. Leozito, brigadão, cara. Ótimo papo aí. Obrigado. Maravilha, obrigado por ter vindo. Pessoal espero que tenham gostado desse nosso primeiro podcast, PodDev, nosso bate-papo aqui na Dev, trazendo um pouco aí da história da marca, da história do Léo. Quem sabe inspire, tenha tirado um insight disso, possa aplicar no teu negócio, em tudo que a gente falou aqui, já está valendo. Gostou? Compartilha com alguém e espero que nos próximos vocês curtam também, logo vem mais convidados por aí. Show de bola? Um abração, obrigado!